Bom, pessoal, então hoje nossa terceira aula, o tema é a revelação e a fé cristã. Eu mandei a apostila no grupo, né? Vocês viram a apostila? Não? Vocês não? Beleza. Vamos começar entendendo um pouquinho sobre o que é, como que foi, né, essa pregação da revelação. As verdades reveladas aos homens por Deus são, por sua ordem, anunciada a todos os povos da terra pela Igreja Católica, por meio da palavra oral, isto é, da pregação. Tal ordem de anunciar foi dada aos chefes da Igreja no momento da ascensão. Aqui a gente tem duas coisas que eu considero essenciais para nós começarmos a falar hoje. Primeiro que pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, não é um capricho humano. É uma ordem dada por Deus. É o próprio Deus que fala no Evangelho, né, naquela passagem da ascensão. Todo poder me foi dado no céu e na terra, ide, pois, ensinai a todas as nações. E reparem, aqui ensinar está antes de batizar. Porque como o Evangelho estava nascendo, né, e naquela época se batizava todos os convertidos e as crianças e os idosos, para os adultos existe uma necessidade antes do batismo de pregação. Não se pode batizar um adulto igual se batiza uma criança. Se batiza a criança sob a fé dos pais. Até, na verdade, no ensino mesmo da igreja, é que se batiza sob a fé dos padrinhos e depois sob a fé dos pais, né? Os padrinhos aqui no batismo, eles têm uma primazia. Mas ainda assim, se batiza pela fé dos pais e dos padrinhos, os pais e os padrinhos têm que ter sido catequizados. Então reparem que a ordem de ensinar vem antes do batismo, até no caso das crianças, né? Porque é necessário que nós conheçamos a fé, para que nós consigamos crer e crescer no amor a ela. A gente vai falar disso daqui a pouco. E eu acho muito interessante que Nosso Senhor, já sabendo de tudo que eles iam passar por pregar o Evangelho, ele continua: eis que estou convosco até a consumação dos séculos, né? Ou seja, não desanimem, estarei convosco, por mais difícil que seja. E a segunda coisa é que Nosso Senhor não mandou ir depois e escrever, ele mandou ir depois e ensinai, porque não existe, apesar da Sagrada Escritura existir, mas não existiu nunca uma ordem de escrever. Nosso Senhor, por exemplo, escreveu em uma única passagem da Sagrada Escritura, que é no julgamento da prostituta, né, da adúltera, perdão, no julgamento da adúltera, e ele escreve na areia, né, e aí a tradição é muito bonita, né, a tradição conta que, alguns santos, né, contam que quando ele escrevia na areia, e reparem que a passagem segue com as pessoas iam se aproximando e saíam, começando dos mais velhos até os mais jovens. Nosso Senhor escrevia na areia, segundo a tradição, os pecados de todos os presentes ali. Então, quando ele fala a quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e as pessoas veem os seus pecados escritos na areia, aí elas não jogam a pedra, porque aí elas viram a própria condenação. Então, quem são elas para condenar a adúltera? Então é muito interessante isso, né? E outra, o direito de pregar a todos os povos e a todas as nações foi dado por Cristo à igreja, né? Olha que interessante que quando Nosso Senhor foi dar essa ordem de pregar o Evangelho, ele não falou para os 72 discípulos e nem para o povo reunido, ele falou para os 12. E nós falamos isso, acho que na última catequese, na última formação. Os 12 eram a hierarquia da igreja naquele momento. São Pedro era o chefe dos bispos, o Papa, e os outros 11, né? Que aí, aqui a gente já tem que pensar que Judas já tinha morrido e já tinham, né, ainda não tinham elegido o sucessor de Judas, mas por sucessão, esse sucessor de Judas também teria o direito sobre a pregação do Evangelho. Ele passa para os 12. Então o direito de pregar o Evangelho é da igreja.
dos bispos e dos padres. E nós, por delegação hoje, até mesmo pela falta de vocações que nós temos, tristemente, né, pela falta de padres, hoje por delegação nós leigos estamos auxiliando a igreja, né? Mas é a igreja católica que tem direito de pregar o evangelho, né? E aqui eu sou muito taxativo quanto a isso. A igreja nasceu católica, não há dúvida, nem histórica, nem moral, nem espiritual quanto a isso. A igreja nasceu católica, né? Nós vamos falar disso mais para frente, que aí a gente traz, também é uma aula belíssima, de um tema que eu acho fantástico, que é quando a gente traz os motivos da igreja, né? O porquê a igreja existe e como ela se mantém, né? A gente pensa, por exemplo, apesar de nós pecadores, a igreja se mantém. Então a igreja tem que ser alguma coisa espiritual mesmo, porque se dependesse de nós que somos membros dela, o negócio é degringolar no primeiro século, né? Porque se entre os 12 tinha Judas, imagina quantos Judas não tem hoje entre nós, né? Que traem nosso Senhor. Então é interessante que a igreja é quem tem o direito divino. Aqui não é nem direito natural. Por exemplo, os pais, eles têm um direito sobre o filho, um direito natural e um direito divino. Mas a igreja tem um direito impecável, somente ela tem o direito de pregar o evangelho, né? E é uma coisa que nem o poder terreno e nem nenhum outro poder poderá proibir a pregação do evangelho. Lá no Atos dos Apóstolos, quando o Sinédrio proíbe que preguem o evangelho, São Pedro responde categoricamente, né? É preciso obedecer antes a Deus que aos outros. E aí a gente pode até fazer uma ligação com aquela passagem do evangelho, né? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, não somente nos direitos, mas também nos deveres. O Estado, ele tem um dever com a religião. Qual que é esse dever? Defendê-la. Defendê-la. Garantir o culto católico. Esse é o dever do Estado. Não perseguir, como fazem hoje. Não atacarem, como não tentar destruir, como fazem, infelizmente, né? Então, nem mesmo o presidente, nem mesmo, se tivesse, né, quando eu era pequeno eu achava que tinha um presidente do mundo, né? Nem se tivesse um presidente do mundo, né, ele poderia ir contra esse direito que a igreja tem, que é divino, de pregar o evangelho a toda criatura. Tanto é que a igreja condena, tá, gente? Isso é condenado por uma dezena de papas, sob pena de excomunhão, né? Os governantes, os legisladores, aqueles que no ato dos seus direitos, seus deveres de Estado, tentam impedir a propagação do evangelho, estão excomungados. Uma excomunhão seríssima, né? Existem tipos de excomunhão, a gente vai ver isso também depois, mas são excomungados. E aí a gente já traz logo no início o erro de uma doutrina que existiu, foi criada no protestantismo. Na verdade, até tem heresias mais antigas que lembram ela, mas ela é forte, ela ganha força no protestantismo. E, infelizmente, hoje até no meio católico existe católicos que acreditam nisso. Uma tristeza, que é a tal da sola escritura. O que é a sola escritura? É a ideia de que a fé, a revelação de Deus está unicamente na Sagrada Escritura. E isso está errado. A gente vai ver ao longo da formação por que está errado, né? Mas Deus quis que os homens conhecessem a revelação através da pregação, como a gente pode inferir por vários motivos. O que eu já disse, que Cristo nada escreveu, por exemplo. Os evangelhos e as cartas, eles não foram escritos com a intenção de pregar o evangelho, mas com a intenção, por exemplo, as cartas de São Paulo, todas elas são direcionadas a comunidades que ele já tinha pregado. Elas já eram convertidas, elas já conheciam Cristo, elas já eram batizadas, né? Então elas já tinham fé. E essa fé foi passada de que maneira? Oralmente. Depois São Paulo, e aí até mesmo na questão geográfica, que a gente tem São Paulo andando por todo, uma boa parte, pelo menos por meio mundo São Paulo andou. E aí ele está em um lugar e, por exemplo, descobre que tal comunidade que ele tinha pregado o evangelho começa, eu não me recordo qual das cartas que é, mas uma das cartas foi escrita porque aqueles cristãos convertidos recentemente por São Paulo estavam querendo misturar ideias do judaísmo junto com a religião católica. E aí São Paulo
envia uma carta para corrigi-los, né? Tem outras cartas que ele manda, por exemplo, para evitar dissensões, para evitar um cisma dentro daquela igreja que nasce. E por onde os apóstolos passavam, eles não escreviam no primeiro momento. Ou seja, nossa fé nasceu de forma falada. De forma falada. Se a gente pega o Evangelho, por exemplo, o primeiro Evangelho foi escrito mais ou menos no ano 45. Segue a ordem da Bíblia, se não me engano é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São Mateus escreveu no ano mais ou menos 45. Depois, por volta do ano 55 a 60, São Mateus, São Marcos e São Lucas escrevem também. E São João é o último a escrever, e escreve o Evangelho dele quando ele tinha mais ou menos 90 anos. Reparem que São João passou a vida toda pregando sem ter escrito nada. Ele vai escrever no fim da vida, que aí ele escreve o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. E reparem que na realidade nós temos dos apóstolos muitos poucos que escreveram. São Marcos, por exemplo, ele não escreveu o que ele viu, ele escreveu o que São Pedro pregava. Reparem que ele nem usava o que Cristo falou, ele usava o que São Pedro pregava. São Lucas era companheiro de São Paulo, então São Lucas falava o que ele via de São Paulo. E também uma parte do Evangelho de São Lucas acredita-se que foi escrito pelo que Nossa Senhora falou, que é aquele início, onde Nossa Senhora conta um pouco da história dela, né? Então a gente repara que os evangelhos foram escritos quase que por acidente, porque precisava de resolver uma querela ali, uma briga ali, porque estava cá e precisava que chegasse lá e não tinha como ir, por questões até de perseguição também. A gente tem que pensar que os apóstolos morrem todos muito cedo, à exceção de São João. Mas São João é o único que morre velho de morte natural. Outra, uma questão lógica, que a gente pode usar até um pouquinho da lógica. Se a Bíblia fosse a única revelação, os que vieram antes de Moisés, que foi quem escreveu os primeiros livros da Bíblia, não poderiam ter fé. Mas reparem, todos aqueles santos que vieram antes de Moisés tiveram fé pela palavra de Deus, pelo que Deus falou com eles. Não porque pelos que eles leram, porque Moisés foi escrever muito depois. E todos os que vieram antes do Evangelho não poderiam crer no Cristo, mesmo que muitos já crescem nele pelo que era passado, pela tradição de que o Messias viria. E outra, os analfabetos, os com pouca capacidade de interpretação, que não conseguem comprar uma Bíblia, hoje estariam excluídos do reino de Deus se a Bíblia fosse a única fonte da fé. Porque como que eles estariam? Então, é uma questão muito clara que a Bíblia não é a única fonte da revelação da nossa fé. Nós vamos conhecer hoje, ou desenvolver, aqueles que já sabem, um pouquinho sobre isso. O próprio São Paulo fala isso, né? Em Romanos 10, 17, ele fala: a fé vem da pregação, a fé vem do ouvir. É interessante, né? Ele vinculou a fé a um ato de ouvir, não a leitura, né? Por fim, o próprio Santo Agostinho demonstra a autoridade da igreja enquanto depositário da revelação quando ele diz: eu não creria no Evangelho, e isso é muito forte para o nosso tempo de hoje, eu não creria no Evangelho se não me levasse a isso a autoridade da igreja. Ou seja, Santo Agostinho só acreditou no Evangelho porque foi a igreja que disse: olha, isso aqui é a Sagrada Escritura. E tirando que a igreja sobreviveu até o ano 300 e alguma coisa também, sem uma estrutura de Sagrada Escritura definida, né? É a igreja que lá pelo ano 300, após vários sínodos e concílios que vão acontecendo, bate o martelo e define: não, esses são os 72 livros de Sagrada Escritura, nem mais nem menos. Então, como que a igreja cresceu e sobreviveu tanto tempo sem a Sagrada Escritura? Anota aí, pergunta no final, pode ser? Porque senão não interrompe. Como que a igreja sobreviveu sem a Sagrada Escritura? Não estou dizendo que ela não existia, tá, gente? Ela existia, só que não era definido qual livro era e qual livro não era da Sagrada Escritura. Por exemplo,
Nós tínhamos alguns hereges que queriam que se tirasse quase tudo da Sagrada Escritura. Deixaria uma parte do Evangelho de São Lucas, alguns livros de São Paulo e o resto jogaria fora. Já tinha outros que queriam colocar várias bobagens na Sagrada Escritura, vários livros, né? E aí nós também teríamos esse problema de vários livros que a igreja definiu que não são Sagrada Escritura. Vamos continuar aqui agora. A gente vai para a primeira parte, né? As fontes da revelação. Aqui a gente vai ver a primeira parte dela, o dogma. Depois nós vamos ver ainda um pouquinho mais sobre a Sagrada Escritura, e depois mais um pouquinho sobre o magistério da igreja. E aí a gente vai entender as três fontes da revelação. Os dogmas são verdades comunicadas pela igreja e que, portanto, são infalíveis e imutáveis. Apenas a igreja, o Papa e os bispos, reunida em concílios dogmáticos, ou o Papa sozinho pode proclamar um dogma. Gente, o dogma, ele é uma verdade de fé que a igreja, após muito tempo de oração e de consulta, compreendeu e definiu. Por exemplo, o concílio de Nicéia, em 325, proclamou a divindade de Cristo. Até o ano 325, existia uma discussão entre a igreja e os hereges de que Cristo tinha problemas na questão da divindade de Cristo, né? Uns achavam que ele era só divino, outros que ele era só humano, outros que era uma mistureba. E aí a igreja bate o martelo e fala, não, é assim. Depois, por exemplo, outro exemplo que nós temos até próximo de nós, que nós comemoramos a festa ontem, inclusive de uma Nossa Senhora relacionada a esse título, foi em 1854, quando o Papa Pio IX proclama o dogma da Imaculada Conceição. O Papa consultou todos os bispos do mundo, né? E após longa consulta e oração, proclamou que a Virgem Maria era imaculada desde sua concepção. E aí, 4 anos depois, Nossa Senhora de Lourdes aparece e a frase que ela fala é: eu sou a Imaculada Conceição. Ou seja, reparem que Nossa Senhora não apareceu antes da igreja para isso, né, gente? Porque até Deus respeita aquilo que Deus colocou como regra. Se nós lemos o Evangelho, quem dá o direito da igreja de ligar ou desligar é o próprio Cristo. Nossa Senhora aparece depois para confirmar, mas ela não viria antes para trazer uma confusão para a igreja. Reparem o respeito com a autoridade da igreja que o próprio Deus tem, né? Ele não mandou sua mãe antes. Sob os dogmas, nós somos obrigados a conhecer e a acreditar em seu conteúdo, né? E aqui, gente, eu quero trazer uma partezinha prática para vocês. O que é obrigatório para ter um dogma? Porque a gente vai falar disso mais para frente. É necessário que a igreja fale de forma muito clara que aquilo é uma verdade revelada por Deus, proclamada pela igreja como dogma, e que a igreja condene o erro contrário àquela verdade. Então, por exemplo, se a igreja declara que isso aqui é uma garrafa, ela tem que condenar aqueles que não falam que isso aqui é uma garrafa. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque nós temos alguns momentos em que a igreja fala e que nós achamos que é dogmático e não é, apesar de que nós até queríamos que fosse, né? Vai para João Paulo II, tem na continuidade do texto, mas eu vou antecipar um pouco. Ele proclamou em 1900, agora não está aqui, mas eu acho 1992, 1988, uma carta apostólica chamada Ordinatio Sacerdotalis, que era sobre a ordenação sacerdotal. E já naquela época tinha essa discussão se mulher podia ser padre ou não, que está voltando agora essa loucura, né? E aí o Papa João Paulo II falou, né? Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto de máxima importância, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que essa sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis. Aqui ele teve a primeira parte, né, que ele declarou a verdade, e que era uma verdade da igreja, mas faltou a condenação. Somos nós que vamos definir se isso foi um dogma ou não? É claro que não, só estou trazendo para vocês por curiosidade. Na igreja hoje existem os estudiosos que discutem se isso aqui foi uma proclamação dogmática ou não, né?
E aí, para vocês repararem a diferença, quando o Papa Pio XII, por exemplo, aqui sim é um dogma mesmo, né, que é o dogma da Assunção de Maria, aí sim ele proclama de uma maneira mais clara, e aí é onde acontece essa definição de forma muito clara, que ele fala: com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos, definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. E depois ele continua: pelo que, se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida essa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. A ninguém, pois, seja lícito infringir essa nossa declaração, proclamação e definição, ou opor-se-lhe e contrariá-la. Se alguém presumir em tentá-lo, incorre na indignação de Deus e dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo. Aqui é uma condenação clara, né? Esse foi o último dogma declarado pela Igreja, que foi em 1950, dia 1 de novembro de 1950, mas existe essa discussão se nós tivemos um dogma com o Papa João Paulo II. Só trouxe de curiosidade para vocês, tá, gente? Isso aqui não é nós que vamos definir, deixa isso para que a Igreja defina. O Papa define um dogma, então ele não necessita convocar um concílio. Não. O Papa ele pode declarar o dogma de forma conciliar, desde que o concílio faça declarações dogmáticas, né? Por exemplo, a gente tem vários casos na história da Igreja, mas o concílio mais recente, que é o Vaticano II, ele não foi dogmático do ponto de vista, ele não declarou um dogma. O próprio concílio fala isso. Agora eu estou em dúvida se é na abertura ou na finalização, que o concílio fala: nós não temos a intenção de ser um concílio dogmático, de trazer nenhuma definição doutrinal, mas um concílio puramente pastoral, né? Mas isso existiu na história da Igreja várias vezes, né? Na verdade, nem todos os concílios definiram dogmas. A realidade é o contrário. Mas o Papa pode, porque as chaves foram entregues a São Pedro. O colégio aí de cardeais, de bispos, pela autoridade dele, ele pode. O colégio de bispos vai fazer parte dessa decisão, tanto é que ele consulta, né? Nenhum dogma é declarado assim: acordei com vontade de declarar um dogma, né? O Papa não faz isso, ele tem que consultar, ele tem que rezar muito, né? Muito mesmo. O Papa Pio XII quase não declarou o dogma da Assunção, ele demorou muito tempo para declarar, e ele foi rezando, pedindo provas a Deus, tanto é que a relação de 3 possíveis provas, 2 possíveis provas de que ele fez certo, depois que ele declarou o dogma, né? Uma antes, uma depois, ele pediu uma prova celeste, e aí existe a história de um menino, eu não me recordo o nome dele agora, mas que nasceu, e desde que nasceu disse que sua única missão era conversar com o Papa, né? E o Papa disse, e eles encontram, o menino morre logo nessa conversa, o Papa morre, eu acho que nem um mês depois. A única missão de vida dele era essa, e o Papa mesmo fala que houve o assunto, né? Ele tinha relação com o dogma. E depois que ele proclama o dogma, nos jardins do Vaticano, o milagre do sol, que aconteceu em 1917 em Fátima, conta-se que aconteceu privadamente para o Papa Pio XII, como uma confirmação de que ele tinha feito a vontade dos céus. Então é bem interessante essa questão do dogma da Assunção de Nossa Senhora. O Papa Pio XII sofreu uma oposição muito grande a essa declaração, muito grande mesmo. Alguns bispos não queriam, igual Nossa Senhora de Lourdes, igual a Imaculada Conceição, por exemplo. O dogma foi declarado com oposição de todos os bispos franceses, e Nossa Senhora de Lourdes aparece na França, né? A gente vê a pedagogia do céu, né, que faz esse trabalho, né, todo para ir convertendo as pessoas, né, para ir fazendo com que as verdades deles sejam pregadas. E aqui uma última coisa, pessoal, é importante nós ressaltarmos o seguinte: o dogma não é uma novidade, né? Não é algo que a Igreja define de forma como uma novidade, agora tirei isso do bolso. O dogma é algo que a Igreja sempre acreditou, mas que ainda não tinha sido amadurecido na sua totalidade. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora, ela foi defendida no início da Igreja, pela tradição,
dos apóstolos mesmo. Santo Efrem defendia o dogma da Assunção de Nossa Senhora, né? E ela vem sendo discutida por uma centena de anos, até que chegue o Papa Pio XII e declare. Então São Vicente de Paula fala para nós uma frase muito interessante, que é o seguinte: sobre o dogma, não é um grão novo semeado no campo da igreja, é apenas uma semente lançada pelos apóstolos, que chega a um desabrochar mais desenvolvido. É interessante isso. É lançada pelos apóstolos, porque nossa fé, ela é fundada nos apóstolos. Por isso, Igreja Católica Apostólica, né? Ela é fundada nos apóstolos. A gente não tira nada de dentro do baú, como se diz, né? É interessantíssimo nós pensarmos nesse ponto. Eu vou dar uma pequena pausa aqui. Eu acho que o Luiz não chamou de novo. Você quer falar? É da Bíblia ainda? Ou é do dogma? Pode perguntar. O tempo está pequeno, não vou nem parar de gravar, porque tá bem baixinho o tempo. Essa é só uma dúvida, porque na aula anterior você falou que a revelação se encerra lá com São João. Sim. Mas a gente está falando que só porque não é só a Bíblia. Sim. Eu queria saber como é que essa dúvida... É o que eu acabei de falar. Nenhum dogma, nenhuma doutrina é tirada da nossa cabeça. A revelação se encerra com São João, mas não se encerra na Bíblia. Se encerra com a tradição que morreu com São João. Entendeu? Não é, São João não deixou só aquilo escrito. São João deixou uma tradição também que foi passada de cátedra em cátedra. Por isso que a igreja não se baseia só na Sagrada Escritura. Vou te explicar o seguinte: os apóstolos falaram antes de escrever. E o que eles falaram, isso foi pregado na igreja, né? Uma sequência hierárquica mesmo, de um bispo para outro bispo, de um padre para outro padre, de um papa para outro papa, né? E deixado, por exemplo, em forma de catecismo, em forma de textos, não somente da Bíblia, para se reservar também a tradição, para não se esquecer a tradição. Então a gente pega, por exemplo, no ano 50, se eu não me engano, os bispos, o Atos dos Apóstolos nos conta que os apóstolos se reuniram em Jerusalém para uma reunião que nós chamamos de concílio, o concílio de Jerusalém, né? E nesse concílio os observadores que lá estavam escrevem um livro chamado Didaquê ou Didaque, eu não falo grego, então me perdoem a pronúncia, né? E nesse livro, por exemplo, se encontra o símbolo dos apóstolos, que é o que nós rezamos toda missa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso se encontra num concílio feito pelos apóstolos, nas notas tomadas pelos observadores que estavam. Ou seja, a base da nossa fé, que está toda resumida no símbolo dos apóstolos, já existia. Então, quando a igreja proclama o dogma da Assunção, por exemplo, que é o último, eu estou falando dele que é o mais recente, mas todos os outros que a igreja proclamou, ela não inventou essa novidade, ela tirou da revelação que morreu com São João, que acabou em São João. Mas não quer dizer que a revelação de São João estava toda contida só na Sagrada Escritura. São João fez muito mais do que escrever 4 livros. Ele pregou, ele ordenou bispos, ou melhor, ele consagrou bispos. Por exemplo, São João, ele foi bispo em Antioquia. E nós temos depois, São Pedro foi bispo em Antioquia e em Roma. São Pedro foi bispo nas duas ao mesmo tempo. Quem sagrou Santo Inácio de Antioquia, existe aí uma discussão, mas ou foi São João ou foi São Pedro, porque aí depende da data. Santo Inácio, ele já é um bispo que morreu no ano 110, a gente vai falar dele aqui na apostila, e Santo Inácio já fala uma das frases que eu acho assim, que o dia que eu morrer eu quero que escrevam isso no meu túmulo, né? Não se faça nada concernente à igreja sem a autoridade, sem a autorização, não é autorização, mas é porque eu não lembro todas as palavras, né? Sem a autorização, a permissão de um bispo, né? Aonde está o bispo está Cristo, onde está o Cristo está a igreja católica. Resumidamente a frase é essa, né? É porque a frase é enorme, agora eu não decorei ela também. Então já se chamava igreja católica, por exemplo, já se tinha as bases de toda a fé. Sabe aonde, por exemplo, na tradição que está o dogma da Assunção? Na história de São Tomé. Existe uma relíquia hoje, que é o cinto de Nossa Senhora,
São Tomé estava pregando o evangelho mais longe do que os outros apóstolos, e aí até a gente tem, por exemplo, uma tradição que conta que possivelmente São Tomé tenha vindo para as Américas, né, já naquela época, por um milagre mesmo, Deus colocava eles nos lugares. É uma tradição que a gente vai falar mais para frente. E São Tomé chega atrasado para a hora que Nossa Senhora está sendo assunta. Os apóstolos estavam com Nossa Senhora, é importante a gente lembrar disso. Nossa Senhora, ela era presente na vida da igreja. Em Pentecostes, por exemplo, ela estava no cenáculo, né? E na hora que Nossa Senhora então está sendo assunta para o céu, os apóstolos reunidos junto dela, São Tomé não estava. São Tomé chega, e quando ele chega, ele vê Nossa Senhora já longe, e Nossa Senhora, como boa mãe, para não deixar ele daquele sentimento de que eu fui o perdido, o abandonado, o que não vi, ela joga para ele uma cinta, um cinto. Nós guardamos há 2000 anos, como uma tradição. Isso não está na Sagrada Escritura, mas está na tradição apostólica. E a nossa fé se baseia na tradição apostólica. Até a Sagrada Escritura se baseia na tradição apostólica. Porque, por exemplo, quando a gente vai pegar o Antigo Testamento, se a gente fosse seguir os judeus, que é o que os protestantes fazem, a gente teria menos livros na Bíblia. O cânon da Bíblia protestante, ele não foi inventado também. Lutero não tirou os livros da cabeça. Ele passou a seguir o cânon dos judeus. Mas quem definiu esse cânon, quem seguia esse cânon que nós seguimos hoje, eram os próprios apóstolos, né? Se a gente pega, e aqui, gente, é uma análise bíblica que eu pessoalmente não tenho condições de fazer, mas que já li sobre. A gente pega, por exemplo, várias passagens das cartas de São Pedro e de São Paulo, eles citam, direto ou indiretamente, passagens da Bíblia que os judeus tiraram. Isso demonstra que eles usavam a mesma Bíblia que nós utilizamos. E aí a igreja demorou 350 anos para definir o que ficava e o que não ficava. Um pouco menos de 350 anos, mas é a igreja que define sob a fé dos apóstolos. Não a fé que eles tinham deixado escrito na Sagrada Escritura, mas a fé da tradição que foi passando de cátedra em cátedra, de concílio em concílio, de bispo para bispo, de catecismo em catecismo. Entendeu? Então, não é que o dogma ele não inventa, ele pega o que os apóstolos já falaram ou já criam e só desenvolve ao longo do tempo. E aí é muito interessante isso, né? Esse trabalho que a igreja tem ao longo dos séculos, dela ter que ir definindo as coisas aos poucos também. Porque não é que a doutrina... aqui eu quero deixar muito claro o seguinte: a doutrina se desenvolve, mas sem novidades. Só que é como o seguinte: eu estou num túnel que eu não enxergo nada, e à medida que eu vou andando, a luz começa a iluminá-lo e eu vou conhecendo melhor aquele túnel que eu estou. De certo modo, a doutrina tem esse funcionamento. No início da igreja ainda havia muita confusão, ainda havia muita perseguição. A igreja foi definindo o que era mais urgente, e aí ela vai desenvolvendo sua doutrina. O próprio entendimento da alma ela foi desenvolvido ao longo da igreja. O próprio entendimento do purgatório. A doutrina do purgatório ela não está expressamente com esse nome na Bíblia, apesar que em Macabeus, nas cartas de São Paulo, no próprio Evangelho, nós temos ideias do purgatório, mas não uma doutrina clara. A igreja desenvolve isso com base aí sim no que os apóstolos foram definindo e foi passando na tradição apostólica, né? Por isso que nossa igreja, a gente não fala igreja católica da Sagrada Escritura romana, né? Por isso que ela é apostólica, porque na verdade a fé dos apóstolos ela é o que nos dá a certeza da Sagrada Escritura, a certeza da tradição e a certeza do magistério. Se alguém promulgar uma novidade, aí essa pessoa está errada. Essa pessoa está errada. O que nós vemos hoje, infelizmente, né? Muitos teólogos aí querem, por exemplo, acabar com o casamento católico como nós conhecemos, sobre a indissolubilidade do matrimônio. Muitos teólogos querem acabar com a doutrina sexual da igreja, com que a igreja acredita em questão moral e sexual. Por mais que queiram, e por mais que às vezes até oficialmente parecem conseguir, alguns teólogos têm muita voz hoje em dia, né? Parecem conseguir, não podem. E não podem sobre a pena que o próprio Pio XII colocou no dogma dele, sobre a pena da ira de Deus e do apóstolo São Pedro de São Paulo. E é interessante, gente, todo dogma é proclamado sobre, curioso isso, sobre a fé dos apóstolos São Pedro de São Paulo, que são as duas colunas da igreja, né? Os dois pilares da igreja. É interessante. Esclareceu?
Eu vou pedir uma coisa a vocês, façam o que o Luiz fez. Às vezes, de fato, na fala, a gente pode falar coisas que parecem um contrassenso, mas me perguntem. Às vezes eu falei mesmo, gente. Às vezes eu vou errar e falar uma grande bobagem aqui e vou ter que depois procurar um por um e pedir desculpa e falar o que é o certo. Mas se tiver essas contradições, fiquem muito à vontade para perguntar. Bom, vamos continuar aqui. As fontes da revelação. Aí agora, se a gente chega na Sagrada Escritura, como a gente falou de Sagrada Escritura lá atrás, eu pus um pedaço menor aqui mais para a gente conhecer a estrutura da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura ou Bíblia, e aqui, gente, é só uma curiosidade da língua latina, Bíblia é o plural de Biblium. Então aqui, quando a gente fala Bíblia, se a gente falar Bíblias, está errado. O plural é Bíblia mesmo. A Bíblia já contém todos os livros, é o plural de livros, de livro em latim. Compõe-se de 72 livros escritos. Bom, vamos continuar a partir daqui, né? Então são chamados de profetas maiores porque eles trazem ou mais profecias. Por exemplo, o livro de Isaías, uma parte, vários capítulos que é a profecia sobre o próprio Cristo, né? Profecias muito claras, gente, muito claras. Vocês trocam a palavra Cordeiro pela palavra Cristo, o texto segue a mesma coisa, né? É impressionante. No Novo Testamento nós temos os livros históricos, que são os 4 evangelhos e o Atos dos Apóstolos, os livros sapienciais, que são as 21 cartas dos apóstolos, e o livro profético, que no caso do Novo Testamento é só o Apocalipse, que traz aí as profecias para nós. E aí agora nós entramos na última fonte da revelação, que é a tradição. A tradição são as verdades reveladas por Deus, não contidas na Sagrada Escritura, por exemplo, mas transmitidas oralmente à posteridade. Por quem? Pelos apóstolos, que vão transmitindo aos bispos. E aqui nós trazemos aquela questão de que os apóstolos não receberam ordem para escrever, mas eu vou por essa parte, a gente já falou sobre isso. Mas aqui é interessante, muito da nossa fé vem da tradição. Por exemplo, a instituição de sacramentos, ela não é clara em toda a Sagrada Escritura. Todos os sacramentos não são claros como sacramento na Sagrada Escritura, mas a forma de dá-los é a igreja que foi definida pela tradição dos apóstolos. Então, por exemplo, a matéria e a fórmula do batismo, a fórmula e a matéria nós encontramos na Sagrada Escritura, é a água e eu te batizo no Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem definiu que era isso necessário, Jesus não falou. Se não batizar com água, vai dar tudo errado, não vai valer o batismo. Se mudar a forma, não vai valer. Ele não fala isso. É a igreja que, com base na tradição apostólica, fala. O batismo das crianças, por exemplo, a gente não encontra isso na Sagrada Escritura. Mas os apóstolos começaram a batizar as crianças pelo entendimento de que o batismo é o momento em que nós nos tornamos filhos de Deus. Aquela criancinha que nasce bonitinha ali, mas não batizada, ainda não é filho de Deus. Porque só há um filho, que é Cristo. E nós, pelo batismo, somos adotados por Deus como filhos. Padre Rocha explicou isso na missa esses dias muito bem, não sei se vocês assistiram. Que nós, mentira, não foi na missa, foi no curso que ele deu pra gente. Nós somos filhos pela filiação divina. Somos filhos pelo Filho de Deus, né? Então o batismo é necessário para que nos tornemos filhos. Por isso a igreja logo no início definiu o quê? Vamos batizar a criança, porque para que essa criança vai crescer sem ser filha de Deus, sem o canal da graça, que o batismo abre para nós o canal da graça? Ela não poderia receber os outros sacramentos, né? E também por uma questão até logística. A igreja ia ali, São Pedro, por exemplo, uma pregação convertia 3.000 pessoas. Era muito mais fácil para ele batizar de mamana caducando do que ter que voltar lá depois para batizar por uma questão logística e geográfica. Não tinha carro naquela época, nem WhatsApp. Imagina que pregaram o evangelho andando e falando. O purgatório, como eu já disse, a santificação do domingo, a igreja que define isso de forma pela tradição. Quais livros fariam parte da Bíblia, entre outras coisas que nós temos. A tradição, ela se acha também consignada nos escritos dos santos padres. E aqui é muito interessante, gente. No início da igreja nós tivemos santos padres,
Aqui nós vamos ver a distinção deles, e eles, pela tradição que receberam dos apóstolos, já foram desenvolvendo a doutrina católica. Não sei se vocês conhecem uma coleção de livros chamada Patrística. A Patrística é a maior riqueza que nós temos na igreja, talvez, depois das Sagradas Escrituras, é o livro mais valioso dos católicos, porque a Patrística ela é um compilado da doutrina católica e do desenvolvimento até histórico dessa doutrina. É lá que há, por exemplo, as fontes de que isso, São Pedro fazia isso, São Paulo fazia isso. A igreja cria nisso desde o início, né? E aí nós temos, por exemplo, os santos padres, alguns escritores do primeiro século, São Justino, que morreu em 166, Santo Irineu de Lyon, que morreu em 202, São Cipriano de Cartago. Nós temos os padres apostólicos, que esse aqui é muito interessante. Os 3 padres apostólicos que nós temos são chamados assim porque eles foram discípulos diretos dos apóstolos. Santo Inácio de Antioquia, que morre em 110, São Policarpo de Esmirna, que morre em 167, e São Clemente I, o 4º Papa da Igreja, que morre em 99. Aqui, esses 3, por exemplo, nós temos uma proximidade muito grande deles com os apóstolos, foram discípulos diretos. Aquela criança que Jesus coloca no colo e fala que aquele que quiser alcançar o reino dos céus tem que ser como um desses meus pequeninos, a tradição nos conta que era Santo Inácio de Antioquia, por exemplo. Então Santo Inácio conheceu o nosso Senhor, né? E temos os doutores da igreja, que aí são aqueles que, inúmeros, desde o início da igreja até os tempos atuais, são responsáveis pelo desenvolvimento da doutrina de forma muito eficiente. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que escreve a riqueza, que é a Suma Teológica, onde nós temos lá um compilado total da nossa fé. E lá ele já deixou, por exemplo, quando Lutero fez as teses dele, né, as 95 teses, se ele tivesse sido bom padre e tivesse estudado a Suma Teológica, todas as respostas já estavam lá. Todas as respostas já estavam antecipadas por Santo Tomás. Então não precisava de 95 teses, precisava de estudo. Lutero era um freio um pouco complicado quando se trata das suas obrigações. Bom, quantas horas? Hoje eu vou tentar terminar um pouquinho mais cedo, mas igual eu expliquei na primeira, eu separo 1h30, porque às vezes o tema é mais longo, tá, gente? O de hoje, por exemplo, um pouquinho mais. Eu vou tentar andar e vamos ver se a gente consegue terminar até umas 8h10. A fé cristã, agora a gente vai entrar no segundo tema da aula. O primeiro foi a revelação, e o segundo agora é a fé cristã. A fé cristã é a firme convicção adquirida pela graça de Deus na verdade de tudo o que Jesus Cristo revelou e que a Igreja Católica nos ensina no nome dele. A fé é a firme convicção do que não vemos. Isso aqui está na carta aos Hebreus. Interessante, né? De fato nós não vemos. Todos nós aqui cremos em Deus, mas nunca vimos a Deus. Eu vejo a Eucaristia, beleza, mas você não está vendo a pessoa de Jesus. Nós temos fé que a Eucaristia é Cristo, e ela é de fato, mesmo que nós não tenhamos, ela continua sendo Cristo, mas eu não o vejo. Tanto é que a gente chama a fé como um véu, né? Na verdade, existe um véu que a fé transpassa, né? Apesar de não ver, eu acredito no que está depois do véu. O que é que tira esse véu da gente? A morte. A morte nos tira o véu. E aí ou nós veremos a Deus na nossa condenação, antes de sermos condenados, ou veremos a Deus no céu, pela eternidade, né? A fé cristã é ao mesmo tempo um ato de inteligência e um ato de vontade. Aqui a gente vai fazer uma separação muito clara. Ela é um ato de inteligência, pois antes de crer, devemos examinar tudo e ver se aquilo é de fato a revelação divina. Deus quer esta investigação, pois exige uma obediência racional. Lá em Romanos, Nosso Senhor condena aquela obediência que não é racional. Por exemplo, eu acredito em Deus porque Deus não vai chorar. Não, você não acredita em Deus. Você está chorando.
Entendem a diferença da fé racional? É aquela fé que estuda. Não estou falando aqui de ler, mas estou falando de estudar. E estudar é tentar conhecer a Deus. Eu não preciso de ler para conhecer a Deus. Eu preciso de rezar, por exemplo. Eu preciso pedir que Ele me ilumine. Eu preciso de ir à missa. E na missa é escutar a palavra de Deus. Eu preciso frequentar os sacramentos. E assim eu vou estudando a Deus mesmo sem ler. Mas é necessário um ato da inteligência aqui, né? E inclusive o eclesiástico considera insensato aquele que presta a sua fé com demasiada facilidade sem exame. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês hoje e falar: gente, eu acabei de ver Nossa Senhora. Não acreditam. Não acreditam. Por que eu estou falando para vocês não acreditarem? Porque é necessário um exame criterioso. E nós não temos poder de examinar. Quem tem? A igreja. Então nós devemos seguir aquilo que Santo Agostinho falou. Creio naquilo que a autoridade da Igreja Católica me fez crer. Eu, James, por exemplo, tenho muito cuidado com essas aparições hoje em dia. Saem falando por aí que Nossa Senhora apareceu aqui, acolá. As imagens que Nossa Senhora... Existem as aparições onde de fato Nossa Senhora chorou e foi comprovada, a Igreja aprovou. Mas hoje em dia virou Nossa Senhora. O Papa Francisco, no primeiro ano dele, do pontificado dele, ele falou uma frase muito interessante: Nossa Senhora não é agente do correio, né? Para descer todo dia com hora marcada, dia marcado, para entregar mensagem para as pessoas. As aparições de Nossa Senhora na história da igreja, as aparições dos santos, as aparições de Nosso Senhor, elas são pontuais, duram pouco geralmente e têm uma missão muito clara. Uma missão muito, muito clara. Quando Nossa Senhora aparece em Lourdes, qual era a missão dela? Confirmar a Imaculada Conceição. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, a missão dela era avisar o mundo dos erros modernos, do comunismo ateu e da revolução. E ela promete. E reparem que quando a aparição é verdadeira, Nossa Senhora promete sem medo. Nossa Senhora promete sem medo. Por exemplo, quando ela prometeu que se rezarem o rosário, fizerem penitência, os erros da Rússia não se espalharão. Se consagrarem a Rússia ao meu Imaculado Coração, o erro da Rússia não se espalhará. E se fosse falso, gente, era muito fácil desmascarar. E aí Nossa Senhora em Fátima, por exemplo, eu acho fantástico, porque Fátima tem o maior milagre público das aparições de Nossa Senhora, que é o milagre do sol. Foi para 70 mil pessoas. Fátima é, na minha humilde opinião, a aparição mais fantástica da igreja. Quando o Sagrado Coração de Jesus aparece, por exemplo, ele não traz nenhuma novidade. Já se cria no Sagrado Coração de Jesus, mas o que ele queria trazer era algo que fizesse o povo crescer no amor a Cristo e se santificar mais facilmente. Tanto é que não existe na história da igreja nenhum movimento, nenhum apostolado, nada que possua mais indulgências e mais graças do que o apostolado da oração, que é, para mim, a coisa mais importante que eu faço na igreja hoje, fazer parte do apostolado da oração, porque, gente, o Sagrado Coração de Jesus e aqui eu recomendo que se associem ao apostolado da oração. Não existe nenhum meio de santificação, não existe nenhum canal de graças, à exceção, obviamente, dos sacramentos, mais eficiente que a devoção ao coração de Jesus. Eu fiz esse parêntese porque existe uma obrigação moral àqueles que são associados ao coração de Jesus de pregarem a devoção ao coração de Jesus. Então por isso que eu fiz esse parêntese aqui para vocês. E aí existe um ato de vontade na fé. Se após a investigação a minha inteligência adquiriu certeza de que aquilo é fé revelada, ou seja, eu li, eu procurei saber, eu estudei, eu rezei e compreendi. Isso é a palavra de Deus, isso é a vontade de Deus, é a revelação divina. Eu devo imediatamente submeter a minha vontade. Ou seja, não questione mais. Por exemplo, vamos supor que eu não concorde com uma coisa hoje. Existe na igreja a questão do limbo, por exemplo, né? O que é o limbo? O limbo é o local que existia antes de Cristo, né? Que a gente chama de mansão dos mortos no Evangelho, no creio, né? Que é o local que os santos do Antigo Testamento esperavam a vinda do Messias, né?
E a igreja mantém, a igreja crê em duas coisas, né? Ou melhor, a igreja permite a crença em duas coisas. Uma, de que o limbo após a vinda de Nosso Senhor foi fechado, e que não há mais almas no limbo. E uma segunda coisa que a igreja crê é que as almas que morrem sem batismo vão para o limbo. No limbo há uma felicidade muito grande, mas não é a felicidade celeste. São as duas teorias que a igreja, as duas doutrinas que a igreja aceita. Como a igreja não definiu dogmaticamente, nós podemos acreditar tanto na primeira quanto na segunda. Eu, James, pessoalmente, eu fico muito em dúvida, mas eu tendo mais para a primeira, de que o limbo foi fechado e acabou. Mas a igreja não definiu isso como dogma. Agora, eu acredito nessa. Se um dia a igreja definir como dogma a segunda, imediatamente eu devo calar a minha vontade e me adequar ao que a igreja falou. Isso é fé. Isso é fé. A minha vontade tem que se submeter à vontade da igreja e à vontade de Cristo. Então eu acredito nisso. A igreja definiu o contrário, a igreja definiu o contrário, pronto, acabou. E eu passo a ser agora um defensor do que a igreja defende, pronto. Se ela define dogmaticamente, sim. A fé cristã é dada por Deus. Olha, interessante, é dada por Deus, porque a faculdade de crer nos vem pela graça. Eu estou falando o tempo todo, né, que nós devemos buscar, nós devemos tentar conhecer, mas, gente, até esse ato de buscar vem de Deus. É a graça que nos é dada, porque a fé é colocada em nós no batismo. No batismo. Ela fica dormindo lá enquanto nós não somos racionais ainda, mas quando nós chegamos à idade da razão, aí sim nós começamos a exercer a virtude da fé. Mas repare que até para que eu estude, é Deus que me dá, né, essa graça. Ninguém vem a mim se isto não lhe for dado pelo Pai. Reparem a necessidade da graça de Deus que se sobrepõe. Cremos em Deus sem vê-lo, cremos na ressurreição dos mortos sem vê-la. Reparem que na verdade a nossa fé ela é um grande ato de confiança a Deus, porque de fato muito do que nós acreditamos porque a igreja nos fala e porque Cristo nos fala, não porque vemos ou provamos. E a veracidade da nossa fé, gente, ela é garantida pela autoridade divina. Porque se Deus é perfeito, olha aqui um exame de lógica de novo, né? Se Deus é perfeito e não pode errar, o que Ele falou, por consequência, é perfeito. E se a igreja é perfeita porque é o corpo místico de Cristo e também não pode errar, o que a igreja fala também é perfeito e, portanto, devemos crer. São Clemente Hofbauer dizia diante de um quadro, reparem a fé de São Clemente: eu creio mais firmemente num Deus em 3 pessoas no que na existência deste quadro nesta parede. Ele não vê Deus, mas ele crê mais em Deus do que no quadro que ele estava vendo, porque os sentidos, a visão, podem enganar, Deus não. Deus não pode nos enganar. Aqui a gente já vai passar para a parte da fé cristã na doutrina católica. A fé cristã abrange todas as doutrinas da Igreja Católica. Recusar fé é uma só doutrina, ao mesmo que não possuir fé, porque nós vamos lá para aquela passagem de São Paulo, que um corpo, que aí nós vamos ver São Paulo falar sobre aquela questão da cabeça e do corpo, né? E aí nós fizemos de novo um jogo de associação. O meu corpo é governado por uma única cabeça. Não pode ter 2 cabeças governando o meu corpo. Da mesma forma que não podem haver 2 corpos sendo governados por uma única cabeça. É necessário que haja uma integridade da doutrina. Eu não posso partir a revelação, porque aí nós caímos no erro de todas as igrejas cristãs que existem hoje, à exceção da católica, que é um Cristo que fala algo aqui e acolá ele fala diferente. E aí, meus irmãos, eu vou chamar vocês para um exercício muito simples de lógica.
Se Jesus fala na nossa igreja, por exemplo, que não pode divorciar, e em muitas outras fala que pode, nós temos duas conclusões. Ou Cristo é mentiroso, e portanto não é Deus, portanto toda a nossa fé é vazia, ou só pode haver uma verdade. Porque como que Cristo poderia se contradizer? É lógico. Cristo não pode falar divórcio não e divórcio sim, em contextos e igrejas diferentes. Uma das duas tem que estar certa. Ou nenhuma está certa, e aí agora a gente fecha essa câmera, rasga esses papel, vai embora e vive a vida como se Cristo não existisse. Estão entendendo? É necessário. E aqui, gente, eu não estou fazendo um ataque pessoal a nenhuma outra igreja. Estou defendendo a minha fé. Que nesse país nosso ainda, eu não acredito por muito tempo, mas ainda é permitido. Estou defendendo a minha fé porque é o que nós devemos fazer. Nós devemos morrer pela nossa fé, se preciso for. Como os apóstolos morreram nas horas. A fé da igreja é composta, como nós já dissemos, pela tradição, Sagrada Escritura e Magistério. Para tanto que algo seja crido, é necessário que esteja em consonância com os três. Lembra daquilo que eu falei? Que um teólogo nunca poderá declarar algo da fé que esteja em desacordo com algo que já foi declarado pela igreja dogmaticamente. Se a igreja falou que Nossa Senhora foi assunta aos céus, em corpo e alma, no fim de sua vida, os que falam o contrário incorrem em pecados gravíssimos contra a fé, incorrem em heresias gravíssimas contra a fé, e incorrem até mesmo na falta de fé, porque eu não posso partir da doutrina e acreditar no que eu quero. Entendem a gravidade da situação? A fé é necessária para a salvação. São Bernardo nos diz que assim como a árvore não pode viver sem as raízes, o cristão não pode chegar à vida eterna sem a fé. Reparem que ele falou o cristão e não as pessoas. Porque aqui eu quero abrir um parêntese, que existem os casos excepcionais onde as pessoas são salvas pela ignorância. Mas aqui uma ignorância involuntária. Exemplo, as tribos ainda existem no norte do Amazonas, numa parte do Amazonas, as tribos de primeiro contato, que a gente chama. São tribos que nunca tiveram nenhum contato com o homem branco. Assim, tal qual quando os portugueses chegaram no Brasil. Se elas nunca conheceram a Cristo, nunca tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, Nosso Senhor não é tirano, não vai condená-las ao inferno. Ali há uma ignorância não intencional que salvará essas pessoas, né? Tem condições, critérios, mas eu vou parar por aqui porque isso aí já é da igreja, eu não vou tomar. Mas é muito necessário que nós entendamos que isso são para casos excepcionais e que nós, enquanto católicos, e que o povo do mundo geral, o povo do mundo tecnológico, o povo do mundo que tem acesso à informação, existe uma obrigação moral que nós busquemos a fé, né? Que nós busquemos a fé. Porque senão aí a gente vai falar o seguinte: eu não vou procurar saber sobre Deus, vou ser salvo pela ignorância. Aí não, aí você vai ser condenado pela ignorância, porque é a ignorância voluntária, e essa condena. Não basta, no entanto, apenas ter fé. É necessário vivê-la profundamente e professá-la publicamente. Afonso, sábio e piedoso rei de Castela, dizia muitas vezes, chorando de alegria: eu agradeço a Deus sem cessar, não por ter me feito rei, mas por ter me feito católico. E nós hoje temos vergonha, né? Vergonha de professar nossa fé, vergonha de estar passando junto com um colega que não é católico, na frente de uma igreja, fazer o nome do padre, que a gente fica com um receio, né? Uma coisa boba, né? Todos nós temos isso, eu também tenho. Chama respeito humano, e é terrível. Que a gente preocupa mais com Deus, preocupa mais com o ser humano, do que com respeito a Deus. E me desculpem a sinceridade, mas quem tem que ter vergonha somos nós. Nossa igreja construiu o mundo. Nossa igreja foi fundada por Cristo.
Nossa igreja tem os sacramentos, tem a verdade revelada na totalidade. Quem tem que ter vergonha não sou eu por ser católico. E é um favor que me fazem, se não gostar que eu seja católico, que vão para o escambau. Na minha casa, por exemplo, quando entram, uma vez aconteceu, eu aprendi isso com a minha mãe, uma vez a senhora entrou na minha casa, eu pedi um saquinho de cal, minha mãe estava fazendo uma construção, e ofendeu Nossa Senhora. Pois minha mãe mandou essa mulher com o cal, com tudo, embora. Ele falou, na minha casa não. Pode ser a Kátia, minha amiga. Se a Kátia entra na minha casa e ofende a minha fé católica, nunca mais eu olho para a cara da Kátia. E nunca mais ela pisa na minha casa. Ah, mas é rancoroso. Não sou rancoroso, mas a minha fé vale mais que a Kátia, vale mais que a minha esposa, vale mais que eu, vale mais que qualquer outra pessoa. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, que é a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu falei com ela uma coisa: eu tenho uma única condição, não me peça nunca para me afastar da igreja. Se um dia a igreja for uma condição, saiba que eu escolho a igreja. Foi a única condição que eu pus para namorar, a única. O resto me pediu o que fosse. Mas a minha fé não, ninguém toca. E nós temos que ser assim. Não estou falando que eu sou exemplo para ninguém, porque isso para mim eu tenho muita vergonha. No trabalho, às vezes, eu vou fazer o nome do pai para fazer uma oração para iniciar o trabalho. Dependendo do colega que está, eu falo, faz o nome do pai meio escondido, assim. A gente tem isso, mas não podemos ter não. E qual que é o necessário para a salvação? São os seguintes pontos. Devemos saber a existência de Deus, que Deus julgará justamente todos os homens, que há 3 pessoas de um único Deus, e que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Cristo, se fez homem para nos salvar. Isso aqui é o mínimo de fé que um católico precisa de ter. Agora reparem, todos os analfabetos, o pessoal da zona rural que a gente acha que sabe menos que a gente, o povo antigo que a gente acha que sabe menos que a gente, todos eles sabiam isso aqui. Tinham muito mais chance de ser salvo que a gente, que tem todos os meios e somos ignorantes voluntariamente. Agora, nós que temos condições, tá, gente, de conhecer a fé, nós devemos buscar mais. Conhecer o símbolo dos apóstolos, que é o creio, os mandamentos, os sacramentos, o Pai Nosso, etc. Estou finalizando, tá, gente? Vamos finalizar, vamos continuar aqui agora, a última parte. Os sinais na fé. Deus exige que professemos publicamente a nossa fé. Está no Evangelho isso. Quando Nosso Senhor fala: fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e deem glória a vosso Pai que está nos céus. Ou quando também se fala que não se acende uma lâmpada para colocar embaixo do móvel, mas a coloca em cima do candeeiro para que ela brilhe e ilumine todos os cômodos. Nossa fé deve brilhar e iluminar. Estou falando que ninguém vai sair na rua, eu sou católico, né? Vejam que não é isso. Mas nós devemos ser profundamente católicos em tudo. Em tudo. Porque hoje tem uma mania de ser católico em encontro, de ser católico em missa, de ser católico na hora de chorar, de ser católico na hora de comungar, mas não é católico para confessar, não é católico para os negócios, fica passando os outros para trás, não é católico no casamento, que traem-se mutuamente, não é católico com os filhos, que negligencia a educação dos filhos. Hoje em dia se é católico por bandeira, né? Eu sou católico aqui na missa, que é bonitinho, todo mundo vê, todo domingo eu vou, católico de BGE. Esse tipo de católico é o tal do morno, que o Evangelho nos diz que será vomitado, né? Cristo promete. Gente, uma coisa que está muito importante falar: a profissão de fé pública, assim, é necessária para defender a fé, impedir qualquer desprezo ou escândalo ao próximo, mas nada de sair por aí caçando confusão com as pessoas, né? A não ser que estejam atacando a fé ou causando escândalo aos pequeninos. Não se esqueçam daquela passagem do Evangelho: que causa escândalo aos pequeninos é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e se lance ao mar. Devemos cuidar da fé das pessoas, da fé da igreja, mas nada de sair caçando confusão. Lembrem-se daquela passagem: não se deve julgar pérolas aos porcos. Não vou sair por aí, viu, uma testemunha de Jeová passando na rua, está lá no canto dela, eu vou lá falar que ela está errada. Ela está, mas não sou eu que vou dizer.
Agora, se ela vem atacar a minha fé, aí existe uma obrigação moral de defendê-la. Defendê-la publicamente. Uma frase que atribui a São Francisco de Assis, mas eu não sei se existe confirmação de que ela fala que a gente deve professar nossa fé, evangelizar e que, se necessário, usar as palavras. É São Francisco de Assis mesmo. E tem uma outra passagem que eu não... transparecer a nossa religião. Tem uma outra frase, talvez até você saiba, não sei se... Eu acho que não é São Vicente de Paulo, não. Mas que fala que a gente deve cuidar da nossa fé, da nossa vida, porque às vezes é o único evangelho que as pessoas terão para ler. Não sei quem fala essa frase, mas algum santo fala. Nosso modo de vida nosso Deve ser. nossa fé. As palavras assim necessárias. E, gente, não adianta, as pessoas olham para a gente e vocês vão começar a ver, olha, aquele ali é o povo da escola católica, um deslizão que vocês vão na rua, tropeça na rua para vocês verem. Ih, ó, o povo da escola católica está chutando as pés, está com raiva, o povo da escola, está tropeçando, chutando nas coisas, falando palavrão. Vocês não imaginam, a gente que está na frente das crianças, por exemplo, que trabalha com os coroinhas, esses meninos não me perdem. Depois eles chegam para mim na mesa, eu te vi na rua. A gente já fica preocupado, né? Meu Deus do céu, o que eu estava fazendo nessa hora, né? Tomara que nada errado que essa criança tenha visto, né? Então é uma necessidade de cuidar da nossa fé. Cristo promete uma recompensa eterna e uma condenação eterna também. Uma recompensa aos que professam a fé diante dos homens, uma recompensa aos que têm temor e vergonha de professá-la. No Evangelho, a recompensa é quando Nosso Senhor fala: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei também diante do Pai que está nos céus. E a condenação, em Lucas ou em Mateus, nós temos também: todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante do meu Pai nos céus. Ou ainda em Lucas, né? Se alguém se envergonha de mim e das palavras do Filho do Homem, se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele quando vier da sua glória. Agora, só um finalzinho aqui muito prático, gente. Uma das formas mais tradicionais e mais recomendadas pela igreja de professar nossa fé é com o nome do Pai, ou com o sinal da cruz, por vários motivos. O sinal da cruz é, para nós católicos, o uniforme do soldado. Por isso que em tudo, reparem os vídeos antigos, né? O povo fazia o nome do Pai toda hora. E a gente deve fazer isso. A gente está muito pagão hoje em dia. A gente está pagão batizado. O negócio está feio. Passa em frente a uma capela, em frente a uma igreja, em frente a um cruzeiro, em frente a um defunto, em frente a um cemitério. A ambulância passa por nós. Ninguém faz o nome do Pai mais. Ninguém faz o sinal da cruz mais. É uma obrigação nossa professar nossa fé nos momentos em que ela deve ser professada, né? Ao fazer o sinal da cruz, professamos os dois principais dogmas da religião: a Santíssima Trindade e a encarnação do Verbo. Quando a gente fala o singular em nome, né, em nome do Pai, por exemplo, em nome, indicamos a unidade de Deus. E quando a gente fala os outros três nomes, Pai, Filho e Espírito Santo, nós falamos das três pessoas da Santíssima Trindade. Então aqui nós professamos um dogma. E quando nós fazemos a cruz, nós recordamos o segundo dogma, de que Cristo morreu para nos salvar. Então reparem que até no sinal da cruz nós professamos de fato nossa fé, né? Também é muito útil o sinal da cruz para uma questão que a igreja sempre ensinou, para nos proteger do demônio, para nos atrair à bênção de Deus e nos proteger dos males temporais. As almas purgatórias, quando apareceram para a venerável Maria Sina, elas dizem: se as pessoas fizessem o nome do Pai todos os dias antes de saírem para sua casa, se encomendarem a Deus, mais de 80%, as almas são, como diz, igual o IBGE, 85% dos acidentes de automóveis não aconteceriam. Claro que aqui é uma expressão, mas reparem a seriedade da coisa, né? É muito útil ao fazer o sinal da cruz servirmos de água benta. A mesma repele o demônio. Por isso nas portas das igrejas tinham, tá, gente, a água benta antigamente. Hoje em dia, por uma questão sanitária e o respeito humano, né? Tiraram por uma questão sanitária. Me perdoa, mas eu tenho mais medo do diabo e do pecado que do Covid. Preferia pôr o dedo na água e pegar Covid do que pôr o dedo. Não. E aí, gente, não sei se vocês sabem, mas durante a missa, o único sacramental que afasta o demônio de nós durante a missa é a água benta. Por isso que às vezes vocês vão assistir a missa e fica o
passarinho que passa, é o ventilador aqui da paróquia que faz barulho, é o menino que fica a correria, e você não consegue prestar atenção na missa. Faça a experiência, levem água benta. Comece a reparar como vocês assistirão missa melhor. Ao entrar na igreja, façam o nome do Pai com água benta. Hã? Façam. Eu já fiz essa experiência porque eu mesmo duvidava disso. Já levei para a igreja para fazer esse teste. Eu estava tendo dificuldade para assistir a missa. Eu estressava durante a missa, coisas aconteciam. Comecei a usar água benta, não tive um problema mais na missa. Não, hoje eu não levo mais não, porque eu esqueço, mas nessa época eu levei para testar e funcionou. Portanto, voltemos ao antiquíssimo hábito de fazer o sinal da cruz ao passarmos pelas igrejas, pelas capelas, pelos cemitérios, pelas cruzes e cruzeiros, pelos defuntos. Gente, o defunto morreu, reza pelo defunto, ele está lá na frente de você. Pelas ambulâncias, por todos os lugares que nos rememore Deus ou que precisem de nossa prece. Vou pedir uma coisa: ao passarem na frente da escola, façam o nome do Pai, reze a Ave Maria. Nós precisamos de oração. Nós precisamos. Se vocês não querem rezar para vocês, reze pelos outros. Passe na frente da igreja, reze pelos párocos. Pelos padres, pelas vocações, eles precisam, né? Passe pelo defunto, reze por aquela alma, porque um dia nós seremos esse defunto que precisava de orações. Pela ambulância. Às vezes o doente vai ser salvo por uma Ave Maria. Que um desconhecido, ao ouvir o barulho da ambulância, rezou por essa pessoa. Isso é ser católico. É ser católico em tudo. Vou me alimentar, hoje a gente come parecendo animal. Senta na mesa, não faz nenhum agradecimento, sai da mesa, não faz nada. Faça uma oração. Foi Deus que deu o dom do alimento. Eu acordei, hoje em dia a gente acorda com o telefone na mão. Acordei, faz o nome do Pai primeiro, depois você vai ver o que você quiser. Faça uma oração. Seja católico. É isso que eu estou pedindo para nós, né? Porque para mim, eu tenho que aplicar isso tudo a mim primeiramente, e é dificílimo, tá, gente? Eu sei que é porque eu sofro com isso, porque eu sou muito mal católico. Mas isso é o que os nossos antigos católicos faziam numa facilidade tremenda. E nós temos dificuldade de rezar a Ave Maria antes de comer. Eu vou acordar 3 horas, né? Eu cantar uma ofício todo dia. Todos os dias? Sabiam que na Sexta-feira da Paixão, quando o Sagrado Coração... Sexta-feira da Paixão não. Para finalizar, vou terminar agora. Quando o Sagrado Coração apareceu para Santa Margarida Maria, entre as várias coisas belíssimas que ele fala, quando compre um livrinho chamado A Grande Promessa do Coração de Jesus, lá tem um resumão. Ele fala com Santa Margarida da hora santa e do desagravo da sexta-feira, né? Da primeira sexta-feira. Mas Nosso Senhor fala que uma das melhores formas de desagravá-lo é uma oração que se faz na madrugada, prostrado no chão em forma de cruz. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu não acho certo, mas há uma senhora do apostolado da oração que no auge dos seus 75 anos acorda todas as primeiras sextas-feiras às 3 horas da manhã e durante 1 hora fica prostrada em forma de cruz, rezando desagrava o coração de Jesus. Eu posso rezar por desagrava o coração de Jesus todos os dias da minha vida, eu não chegarei aos pés dessa senhora. Uma senhora simples, pouco instruída. Eu estou falando dela porque um dia a gente descobriu isso sem querer, quase sem querer. Mas quantas não devem fazer isso, né? Essas pessoas simples, que acordavam 3 da manhã da madrugada para rezar o ofício, que quando parava a chuva não ficava reclamando no WhatsApp que a chuva estava pouca. Saía de madrugada carregando a lata d'água e ia no cruzeiro aguar. Se a Associação das Almas do Purgatório fez isso, nós somos 5 pessoas. Eu tinha 24 anos e a mais nova, depois de mim, tinha quase 70. A mais velha tinha 82 anos. E ela brigou comigo, porque como nós éramos muito poucos, eu não quis subir em procissão andando toda a rua, porque eu fiquei com medo de atropelamento, né? Porque, não, fiquei mesmo com medo de algum acidente, de alguma coisa, que era quando os rifeiros chegam, a cidade fica tomada de carro. Ela brigou comigo, ela queria subir a pé. Eu custei, falava, vamos de carro.
E chegar perto dela, a gente para o carro e sobe um pouco. Eu não quero colocar a senhora no meio da rua. Ela queria ir carregando uma imagem do Senhor dos Passos que ela tinha levado, uma imagem de gesso desse tamanho. 82 anos. Eu tive vontade de ir embora chorar de vergonha. Xingou. Então imaginem, e nós nos arrogamos o povo do conhecimento, os iluminados, né, os conhecedores da informação, os inteligentes, né? Ignorante para nós é o povo antigo, o povo da roça, o povo simples. Ignorante somos nós. Isso existe muito não falei em contraste. O ato da inteligência sobre o ato da vontade, mas a gente percebe que em muitas pessoas simples, simplórias, o ato da vontade prevalece. Né? Prevalece. Aí muitos, o ato da inteligência fica muito a gente sobrepõe a fé. Sim. A pessoa não. A gente arroga uma autoridade que nós não temos. Existe muita divergência. E vou te falar uma coisa. Uma amiga minha tem muita divergência. Eu falo para ela, eu tenho que explicar, mas ela fala uma coisa que a gente não explica. É um dom, é uma graça que a gente recebe. Eu vou te falar uma coisa. Se um dia aparecer perante Nosso Senhor, eu estou aqui falando para vocês com toda a minha prepotência, achando que seja alguma coisa, uma senhora analfabeta que reza 3 horas da manhã um terço, eu no meio do inferno e ela vai para o céu. É uma coisa simples. E eu vou para o pior grau do inferno e ela vai para o melhor grau do céu. Vocês podem ficar tranquilos que isso acontece. Se nós não cuidarmos, acontece. Porque a inteligência tem que ser pautada pela humildade. Tudo que eu preparei aqui para vocês, eu tive um cuidado muito grande de examinar a minha vida. E o que eu vi que eu não segui, eu falei, eu vou falar para eles, Deus, mas antes tem que falar para mim. Rezei muito hoje para essa aula, porque apesar de ser um tema que eu gosto, há muito aqui que eu também não sou exemplo. Pois é, eu vou falar. O ato de vontade não pode sobrepor, né? Não tem que sobrepor a inteligência. Tem que sobrepor. Tanto é que na apostila eu não li. Na apostila eu trouxe isso, falando que às vezes nós cremos mesmo sem saber. Né? A Deia, o caso da Deia do Tiba, por exemplo. O Tiba pode morrer a qualquer minuto, pode ficar paraplégico, pode não salvar. Mas a Deia está firme e vejam a tranquilidade das postagens dela. Quando ela posta naquela tranquilidade, naquele jeito, é a fé aquilo lá, mas uma fé profunda, não a fé da inteligência, mas a fé da vontade. Pessoal, muito obrigado. Eu peço